Jesus chama a nossa atenção sobre o sentido dos bens materiais. Ele não condena a posse de bens materiais. O que ele censura, critica, acha ruim, é o fato de a pessoa estar a serviço dos bens materiais. Ter os bens é uma necessidade, ter uma casa é uma necessidade, ter os bens para a sobrevivência é necessário e assim por diante. Porém, o ser humano não pode se escravizar aos bens e todos os bens devem estar a serviço e não comportarem-se como patrões que dominam as coisas que existem. Há tanta gente que está a serviço da sua posição, da sua riqueza, dos bens materiais, da honra, da dignidade, do luxo, não sei o quê, e ele esquece que é filho de Deus. Não tem tempo para oração, não tem tempo para a missa dominical, pelo menos, não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tem tempo para ajudar o seu próximo, não tem tempo para visitar pessoa doente. Então eu concluo, ele está a serviço dos seus bens e não os bens a serviço dele. Sobre isto paramos aqui. Vocês, comunidade dos homens, estão celebrando o aniversário do seu terço dos homens. Há 10 dias atrás, hoje é 19, né? Então foi no dia 8, celebramos a festa de São Domingos de Guzmão, e foi ele que praticamente introduziu na igreja a recitação do terço com a meditação dos mistérios, numa situação dificílima da igreja. E ele, inspirado, dizem os autores, inspirado por Maria, mãe de Jesus, introduziu o Santo Rosário na igreja, talvez com pequenas diferenças do modo como nós rezamos hoje, mas vocês vejam, se cada um de nós, cada uma, temos a coragem de proclamar as verdades da nossa fé, temos a coragem, como diz no oferecimento, meditando os mistérios da nossa redenção, o anúncio do anjo, a visita de Maria, nascimento de Jesus, e assim por diante, os diversos mistérios, e depois, mais adiante, refletindo sobre os mistérios da luz, refletindo sobre os dolorosos, refletindo sobre os gloriosos, nós temos a certeza, estamos olhando para a obra de Deus em nosso favor, e não somente, eu digo, não somente recitando Ave Maria, Glória ao Pai e Pai Nosso. A meditação dos mistérios, porque faz com que nós entendamos a obra de Deus em nosso favor. E então o Santo Rosário não é simplesmente uma devoção mariana, é uma devoção sobre o Evangelho. E nós somos convidados sempre, não apenas a rezar as Ave Marias, mas sim meditar os mistérios enquanto rezamos as Ave Marias. Um ponto seguinte, eu tenho ouvido muitas vezes em que as pessoas dizem: eu não gosto
eu gosto de fazer as minhas orações, eu me sinto melhor. Eu digo, muito bem, faça as suas orações, mas eu faço um questionamento. Será que você, com toda a sua capacidade, sabe rezar e fazer orações melhor do que Jesus, que nos ensinou o Pai Nosso? Será que a tua oração é melhor do que a oração do anjo? Melhor do que Isabel? Ave Maria? Melhor do que a oração da igreja? Ou será que você papagueia, não reflete, não pensa, não se concentra naquilo que você está rezando? Então você tem razão. Se é apenas repetir as orações sem refletir, então a tua oração é melhor. Mas não pense que a tua oração é melhor do que a oração de Jesus, melhor do que a oração do anjo, melhor do que a oração da igreja. Por isso eu insisto, na nossa oração, sempre olharmos, concentrarmos na grande realidade, sabendo, pensando, refletindo o que nós estamos dizendo. Isso vale na oração do terço, do rosário, vale nas orações da missa, vale nas outras orações em comunidade. Sempre concentrarmos o que é que eu estou fazendo e não simplesmente, mecanicamente, dizendo essas orações, e se não poderia fazer aquilo que faziam os pastorzinhos de Fátima antes das aparições. Enquanto um rezava a Ave Maria, outro já rezava a Santa Maria, para depois terem mais tempo de brincar. E é interessante isso, porque vai na diversa, né? Ave Maria, Santa Maria e assim por diante. E então todos nós concentrarmos, prestarmos atenção e não dizermos simplesmente por dizer. E mesma coisa o canto, não simplesmente cantar porque é bonito, mas o canto de Santo Agostinho, quem canta reza 2 vezes, se ele canta realmente. Agora acontece às vezes aquele velho ditado, quem canta seus males espanta. Mas conforme o repertório, há muitos que cantam e só espantam o auditório. Bem, não vou me demorar não, eu já consegui, já fizeram este favor, eu tenho um compromisso em seguida, e então nós vamos agora apresentar as preces. Ficamos de pé. Ó Deus, vós nos fizestes livres e nos mostrastes o caminho que devemos seguir, mas fizemos escolhas erradas e nos escravizamos. Precisamos de vossa presença e de vosso amor. Por isso vos clamamos. Guiai-nos, Senhor, em vosso amor. Guiai-nos, Senhor, em vosso amor. Conduzei nossa igreja, Senhor, e fazei-a servidora fiel de vosso reino, acolhendo o pobre, os humildes e os sofredores, supliquemos. Guiai-nos, Senhor, em vosso amor. Ajudai, Senhor, o religioso, todos, para que sejam sinais claros de vossa verdade e de vosso amor, e que sejam muito dados ao serviço missionário, supliquemos. Afastai de nosso sentimento o gosto pela distinção e pelo poder, para que, na humildade, vos sirvamos com liberdade, supliquemos.
Senhor, fortalecei nossa fé, ajudai-nos a viver na simplicidade e que nada ocupe em nós vosso lugar, supliquemos. Por todos os homens aqui presentes, para que Maria possa abençoar e o seu texto possa ficar cada vez mais forte numa só voz, supliquemos. Senhor, ó Senhor, pastor eterno e pleno de misericórdia, nosso coração fica em paz quando vos pedimos confiantes. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Coloquemos na mesa do Senhor a nossa vida, as nossas dificuldades, os nossos sentidos, os nossos afetos, e confiando na providência de Deus, na sua misericórdia, também possamos ter nosso